Presta muita atenção no que eu vou falar. Como missão de soldado de guerra, divulga esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Porque o que eu vou falar vai impactar a sua vida entre viver ou morrer nos próximos anos. Então, se eu fosse você, eu escutaria com muita atenção o que eu vou falar. E não só eu vou mostrar que a ciência, os principais órgãos governamentais já estão falando sobre isso. Peço para dar o seu like, para catapultar esse vídeo e, por favor, compartilhe, porque as pessoas precisam saber a verdade. Eu vou começar esse vídeo dizendo para você o seguinte: nos próximos 10 anos, até o ano de 2033, nós teremos desertos como o deserto do Saara, no Amazonas e no Nordeste. A região norte do Brasil vai virar areia. As estruturas pluviais, as estruturas de água vão secar. Vai faltar água para a galera. Só que antes de eu comentar esse assunto, quantas vezes que eu já não comentei aqui no canal há anos atrás, falando sobre os cientistas que simplesmente, eu vou até reduzir essa imagem aqui para vocês verem, cresce a anomalia do campo magnético sobre o Brasil. Preocupa cientistas. E aí eu falei para vocês o seguinte: isto faz com que os satélites, quando passam por esta região, eles tenham que por vezes ficar em stand-by ou desligar momentaneamente alguns dos seus componentes para evitar a perda do satélite. Para vocês terem uma ideia, a camada, nós não vamos chamar de camada de ozônio, mas o campo magnético na Terra ele está enfraquecido, muito enfraquecido. Porém, no Brasil ele está enfraquecido demais, além da compreensão humana. E aí, os satélites, deixa eu voltar o foco à câmera, os satélites, quando eles começam a orbitar o Brasil, eles têm que desligar, porque senão vai torrar os circuitos. Eu falei aqui no canal que haveria um dia que não vai ter como mais voar de avião. Por quê? Porque o campo magnético vai estar tão fraco que as ondas do Sol vão vir com tanta força que qualquer componente eletrônico vai ser torrado, vai ser fritado. Ou seja, vai ser impossível de um avião poder aí andar do ponto A para o ponto B dentro do Brasil. Isso chegou a acontecer, teve caso, eu noticiei aqui, que eles tiveram que alterar o aeroporto de Guarulhos por causa do campo magnético da Terra. Teve um dia nos Estados Unidos que todos os voos foram cancelados. Um dia, todos os voos nacionais. Então, o campo magnético ele está enfraquecendo. Agora, essa notícia aqui é de cair o cabelo, campeão. 2023 pode ser o ano mais quente em 125 mil anos. Ou seja, eu vou resumir a história. Desde o início da sociedade, não estou falando humanidade, desde o início da sociedade, nunca se ouviu falar de um ano tão quente como o ano de 2023. Ou seja, 2023 nós estamos tendo o ano mais quente que a humanidade já passou na Terra. É o ano mais quente, com temperaturas tão escaldantes que você pode cozinhar a sua comida sem precisar de gás. Basta você colocar no asfalto de sua casa. E a coisa está ficando sinistra. E eu sempre falei aqui no canal. Olha, sempre, ano após ano, só piora. Se em 2023 nós temos um ano mais quente, imagine em 2024, imagine em 2025, 2026. Ou seja, só está piorando. E aí, ao mesmo tempo que só está piorando, nós estamos vendo o declínio de uma sociedade. Por quê? Essa geração de pessoas que nasceram após o ano de 2000, chamado geração Z, essa geração não quer nada com a dureza. Essa geração, você não vê a galera querendo subir num poste para poder consertar um transformador.
Você não vê essa galera querendo trabalhar de mecânico para mexer com óleo hidráulico de caminhão. Essa geração só quer ficar nas redes sociais e na internet. Ou seja, é uma geração que não quer nada com a dureza. Não quer nada com a dureza. Então nós não temos homens, bons homens, que podem reestruturar o país caso aconteça uma calamidade em âmbito nacional. Nós não temos pessoas o suficiente. Se nós não temos pessoas o suficiente para reestruturar o país numa calamidade nacional, o que vai acontecer com o país? Olha aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Nós vamos virar uma anarquia, uma terra sem lei. Você precisa entender que do jeito que anda a coisa, vai faltar água nos próximos anos. Primeiro que nós temos uma queimada colossal no Amazonas, que ninguém quer falar sobre esse assunto. Segundo, que pelos eventos magnéticos, o campo magnético em torno do Brasil está enfraquecido. Porém, Canadá, Estados Unidos e Europa, tudo quanto é canto está enfraquecido também. A Inglaterra é um país que as pessoas colocavam aquecedores em sua casa. Nunca se ouviu falar em colocar ar-condicionado. É tão frio que as pessoas colocavam aquecedores em sua casa. Quando eu estive na Itália, quando eu estive na França, a galera colocava aquecedor em sua casa mediante o frio. Só que chegou o verão em 2022 na Inglaterra e foi tanto calor, mas foi tanto calor que as pessoas começaram a instalar ar-condicionado em trens, em casas. Nunca se tinha ouvido falar em instalar ar-condicionado. Então a temperatura está mudando. E por consequência disso, a plantação ela vai ir para o ralo. Eu sou agricultor, eu tenho uma fazenda. E nesse sol não tem planta que aguente, meu irmão. Só se for uma árvore centenária que já tem uma copa de árvore imensa. Mas não tem plantação que aguente. Não tem plantação que aguente, cara. É um calor extraordinário. Não tem planta que aguente. Então, por consequência, nós vamos ter menos comida sendo vendida nos supermercados. Por quê? Porque é um calor tão grande que a plantação, se ela não estiver na sombra, ela não vinga. Então, você que vai plantar, por exemplo, alimentos que se dão na superfície, por exemplo, um pé de laranja, é tão escaldante que vai cozinhar a laranja. Os animais como galinha, se eles ficarem 2, 3, 4 horas nesse sol, sem tiver uma sombra, sem tiver uma água, eles morrem. Eu sou testemunha disso. Então, a natureza, como você conhece, ela não está preparada para esse calor escaldante. Ela não está preparada para isso aqui, ó. Ela não está preparada para o ano mais quente desde quando começou a sociedade. E só vai piorar. Então nós vamos ter falta de água. Nós vamos ter falta de alimentos. Como é que você acha que vai acontecer para as pessoas que vivem nas metrópoles? Como que o governo vai garantir a alimentação de 1 milhão de pessoas? Como que o governo vai garantir acesso à água a 1 milhão de pessoas? Se ano após ano é um ano pior do que o anterior. E lembrando vocês que janeiro, fevereiro e março são os meses de chuva. São os meses quentes. Se você colocar aqui, olha só. Quando começa o verão? Só para vocês poderem entender. Olha o que eu estou dizendo aqui, O verão, ele começa, segundo o horário de Brasília, no hemisfério sul, ele começa dia 22 de dezembro. Ou seja, nós não estamos no verão. Entenda, olha aqui, nós estamos no ano mais quente nos últimos 125 anos e ao mesmo tempo nós não estamos no verão. Não estamos no verão. O verão ainda vai começar.
Ainda vai começar. Essa temperatura que nós estamos experimentando, a maior temperatura que a sociedade já teve, ainda assim não é no verão. Porque ainda vai ter janeiro, fevereiro e março. Dia 20 de março termina o verão. Você consegue perceber isso? Já era para estar chovendo em novembro e dezembro. Dependendo da região que você está, teve pouquíssimas chuvas. Quando começar a chuva em janeiro, fevereiro e março, essa chuva vai estar acumulada. Porque não choveu em dezembro, não choveu em novembro, tá faltando chuva. Quando essa chuva vier, ela vai vir acumulada, ela vai ser torrencial. E aí, meu irmão, nós vamos ter enchentes, nós vamos ter uma verdadeira lambança no país inteiro. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro a coisa está ficando assim. No mundo inteiro. Ou seja, a vida humana ela está sendo colocada em jogo. Existe uma pequena probabilidade que nos próximos 20 anos nós estejamos no Mad Max. O Mad Max é um filme que água vale mais do que ouro. Os caras não têm acesso à água. Vale mais do que ouro. Então, o conselho que eu posso dar para cada um de vocês, caso você queira ouvir um conselho, a melhor maneira de você se proteger a uma situação como essa é você se isolando da sociedade, porque para alimentar 1 milhão de pessoas, para abastecer 1 milhão de pessoas, é uma logística muito estressante para o governo. E se não tiver água, como é que você vai alimentar? As pessoas vão surtar. Então, morar no campo vai reduzir os seus problemas. Não quer dizer que você não vai passar por problemas. Você vai passar por problemas, mas vai reduzir a intensidade dos problemas. Então, se você quer um conselho, eu faria o seguinte: eu começaria a plantar árvores, caso você more no campo, que criam sombra para poder gerar uma atmosfera dentro daquela região que seja favorável ao plantio. Porque, meu irmão, o sol está escaldante. A temperatura está tão quente, mas está tão quente, que se você pegar uma panela, colocar água e deixar ela no asfalto, ela quase que chega a ferver, cara. Quase que chega a ferver. E nós não estamos no verão. Eu, pessoalmente, não acredito que tenha mais 50 anos pela frente devido à situação que está acontecendo. Pessoalmente. Agora, eu não acredito em fim do mundo agora. Eu, como confesso para vocês, eu preciso ser honesto. Eu não acredito que a humanidade vai acabar agora. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Vocês podem não dar valor a essa informação. Mas na era pré-diluviana, a humanidade vivia no subsolo da Terra. Talvez não faça sentido para você o que eu estou dizendo, mas naquela época haviam-se gigantes. Naquela época chamada Era Paleolítica, os animais eram extremamente agressivos, maiores do que os seres humanos. Os seres humanos não estavam no topo da cadeia alimentar. E aí você vê civilizações que construíram verdadeiras cidades subterrâneas. Olha só, antigas, deixa eu colocar aqui, antigas civilizações que construíram cidades subterrâneas. Olha só, para vocês entenderem aqui, deixa eu colocar a imagem aqui, civilizações inteiras que construíram cidades subterrâneas. Civilizações inteiras. Isso aqui já é um consenso mundial. Os caras construíram cidades subterrâneas. Porque chegou um momento na sociedade que a superfície já não era tão praticável. Então o que os caras faziam? Eles pegavam água de nascente debaixo da terra e eles cultivavam alimentos debaixo da terra e utilizavam a iluminação do fogo para poder sobreviver a tudo aquilo que estava acontecendo. Eu falo para vocês porque do jeito que a coisa está indo, ao tanto de civilização que essa aqui é uma civilização na Turquia que os caras construíram uma cidade debaixo da terra. Assim como nos dias de Noé, assim se darão os dias do Filho do Homem. Não estou dizendo que o mundo vai acabar, mas a tendência é que as pessoas cada vez mais busquem lugares que não sejam tão afetados pela atmosfera. As plantas vão secar. Não vai ter alimento, meu irmão. Não vai ter água. A coisa vai ficar severa.
Vai ficar severa. Não estou aqui querendo gerar alarde para vocês, mas olha só, vamos acompanhar essa notícia aqui, ó. Vamos acompanhar essa notícia aqui, ó. Isso aqui é do Olhar Digital, tá? 2023 pode ser o ano mais quente em 125 mil anos. E olha que não, lembrando vocês que não começou o verão, tá? Não começou o verão. Desde julho, as temperaturas vêm sendo sucessivamente consideradas mais quentes quando comparada a períodos anteriores. Nesta quarta-feira, dia 8, cientistas climáticos do Observatório Copérnicus anunciaram que em outubro de 2023 superou o recorde de 2019 e teve o maior registro de temperatura histórica do período. Além disso, o ano está se encaminhando para ser mais quente em 125 mil anos. Para quem tem pressa, outubro foi 0,85 graus Celsius mais quente que a média dos períodos de 1991 e 2020. Se comparados à média da temperatura do período pré-industrial, o mês teve 1,7 graus acima da média. Cara, você muda 1 grau de temperatura no mundo inteiro, você destrói o planeta inteiro, cara. Inteiro. As abelhas que fazem a polinização, elas morrem por causa de 1 grau de temperatura. O sistema ele é muito minucioso. Se altera um pouquinho, muda. É como se fosse um efeito borboleta. A causa dessa anomalia de temperatura são as emissões... Ah, não, isso aqui é mentira. Isso aqui já é papo. Você vê lá o Amazonas pegando fogo, não é à toa, né? A partir dos núcleos de gelo, anéis de árvores e depósitos de corais, cientistas também apontam que 2023 poderá ser o ano mais quente da história. O anúncio foi feito pelo Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicus, C3S, da União Europeia, e revelou que a média global de temperatura neste mês foi de 15,3 graus Celsius. A média é 0,85% maior que a média de outubro de 91 em 2020 e 0,4 graus mais quente que outubro de 2019. Ou seja, em questão de 4 anos, a temperatura aumentou 0,4 graus. Se nós considerarmos um fator linear, não estou considerando fator exponencial, não estou considerando fator de média variável, estou considerando linear. Se a cada 4 anos sobe 0,4, quer dizer que daqui a 8 anos nós vamos ter 0,8 a mais. Daqui a 20 anos nós vamos ter 2 graus de temperatura a mais. 2 graus de temperatura a mais, você não vai conseguir mais plantar feijão, arroz. Ninguém vai comer mais arroz daqui a 8, 9 anos, porque vai ser impossível, nessa temperatura vai ser impossível. Ou seja, em menos de 20 anos, a temperatura só está aumentando. Então, você já viu alguém no deserto do Saara plantar arroz? A temperatura no deserto do Saara chega por volta dos seus 50 a 60 graus Celsius. Você já viu alguém plantar arroz no deserto do Saara? Alguém plantar feijão, alguém plantar milho, alguém plantar soja? Você já viu alguém plantar mexerica no deserto do Saara? Ou seja, você aumenta um pouquinho a temperatura, já fica difícil. Por isso que eu falo para cada um de vocês, né? A Bíblia, os eventos bíblicos estão acontecendo. A Bíblia fala que 1/3 dos rios serão retirados. 1/3 vai estar envenenado, 1/3 vai... A coisa é desse nível. Eu não estou dizendo que o mundo vai acabar para você falar que agora acabou, é o último ano, não. A humanidade ela pode sobreviver nos próximos 200, 300, 400, 500 anos. Mas a maneira que a gente vive a vida vai mudar. Muito provavelmente a humanidade vai viver no subsolo da Terra. Muito provavelmente, talvez daqui a 40, 50 anos, pode ser que a humanidade viva no subsolo da Terra. Muito provavelmente. Então a maneira que você vive a sua vida vai mudar por conta da temperatura. Por conta da temperatura. Então, é interessante agora, neste momento que você está vivendo a sua vida, ter um plano de ação. Um plano de ação. Para quê? Porque se você transforma o lugar que você está numa sintropia, coloca árvores e começa a colocar árvores e árvores, essas árvores vão gerar sombra. E a temperatura da sombra das árvores, ela é muito abaixo da temperatura. Por exemplo, às vezes vai estar uma sensação térmica de 50 graus na sua casa, mas onde tem árvore vai estar a sensação térmica de 25, de 30, porque as árvores elas têm essa capacidade de reter, expulsar esse calor.
Você vai conseguir, muitas vezes, pegar água pela umidade. Você tem uma floresta, você amarra uma lona, você consegue pegar água pela umidade. Então, o que eu digo para cada um de vocês, um consenso que eu acredito, eu não sou o dono da verdade, mas eu acredito, que a sobrevivência está relacionada profundamente ao seu vínculo com a natureza. Se você estiver em um ambiente que você consegue plantar, consegue constituir as coisas, isso vai garantir a sua integridade. Mas no futuro, que as pessoas que moram na cidade, por exemplo, se as hidrelétricas secam, não vai ter energia para poder abastecer a cidade. Sem energia, você vai ter uma noite de crimes, vai ter uma anarquia. Se a água, a rede de distribuição de água, ela seca, as pessoas em 2 dias vai surtar, vai ter uma anarquia. Se começa a faltar comida, as pessoas vão brigar umas com as outras. Então a humanidade não está preparada para o que está por vir. Ela não está preparada. A humanidade, esse é o verdadeiro apocalipse zumbi. Não é um super virus que vai transformar as pessoas em vírus. Não. O verdadeiro apocalipse é o quê? Vai faltar água, vai faltar comida, vai ter uma anarquia e as pessoas vão lutar para sobreviver. Esse é o verdadeiro apocalipse. Então, você que mora na cidade, comece a repensar se vale a pena morar em apartamento, se vale a pena morar na cidade. Porque você vai estar competindo com 1 milhão de pessoas pelos mesmos recursos. Talvez não valha a pena. É um pensamento que eu tenho. Eu não sou dono da verdade. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que o meu entendimento esteja errado. Pode ser que o meu entendimento esteja errado. Agora, os caras aqui, ó, olha só. Os caras são cientistas, tá? E você vê aqui, ó, a serviço da Copérnico, os caras falando que este ano, 2023, pode ser o ano mais quente nos últimos 125 mil anos. E lembrando vocês que nós não estamos nem no verão, cara. Não estamos nem no verão. O sol ainda não está com a sua intensidade total sobre o Brasil. Por isso eu estou dizendo para cada um de vocês, é importante você levar todos esses fatores em consideração. Por favor, salva esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus familiares, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não deixe esse vídeo morrer, alerte o máximo número de pessoas. Alerte o maior número de pessoas possível. Compartilhe esse vídeo para as pessoas terem noção do que está acontecendo. E lembrando que com a camada, o campo eletromagnético defasado, você precisa entender que a influência do Sol e a influência da Lua na Terra fica mais forte. Então nós vamos ter mais maremotos, terremotos, tsunamis. Quando chover vai ter vendavais e temporais absurdos, chuva de granizo. Então o clima está ficando severo, está ficando extremo. A consequência principal disso é que o preço dos alimentos vai subir. Se você não consegue produzir alimentos plenamente, o preço, é lei de oferta e procura, vai subir. Então é importante você ser alertado sobre esse assunto. É importante você ser alertado. Preservar, estocar alimentos é uma estratégia inteligente, mas não é uma remediação, não é a solução dos problemas. A solução dos problemas seria ir para o campo, criar uma sintropia, uma floresta tropical, colocando árvores imensas e através da sombra você ir plantando seus alimentos, utilizando uma estratégia que eu já cansei de falar aqui, chamada agrofloresta. Cansei de comentar essa estratégia aqui. É a única maneira, porque a agrofloresta, em termos de ciência, você está plantando água, deixando aqui um asterisco bem grande. Você está criando um sistema que as plantas conseguem sobreviver e que você consegue retirar a umidade. Tá? Agora, isso tudo só ocorre quando você tem, né, em alguma ênfase, uma prosperidade financeira, coisa que não está acontecendo no Brasil. Por isso a importância eu sempre falei que a importância de você conhecer certos caminhos, mas eu não vou comentar, não é a pauta do vídeo de hoje, tá? Mas fica aí alerta para vocês sobre os eventos que estão acontecendo no mundo, principalmente no Brasil. E se você pensa que você mudando lá para os Estados Unidos, você mudando para o Canadá, mudando para a Rússia, você pensa que você vai ficar imune a isso? Muito pelo contrário. Nós estamos vendo regiões como Rússia, que é uma região muito fria, os caras até tendo ar-condicionado já. Inglaterra, que sempre foi uma região extremamente fria, está tendo uma eclosão de empresas com ar-condicionado. Então está se mudando a trajetória,
está sendo recondicionado. O verão é mais quente, o inverno é mais frio, as chuvas não são mais calmas, são mais agitadas e grandes consequências vão acontecer sobre a humanidade. Então, este é o momento que você ora, você jejua o Criador, perde discernimento para você ver quais escolhas da sua vida são mais importantes. Lembrando e dizendo novamente no final desse vídeo, eu não acredito que o mundo vai acabar, não é isso, mas eu acredito que a forma como você vive a sua vida vai mudar. Eu acredito que a maneira como você vive a sua vida vai mudar, mediante a tudo isso que está acontecendo, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Quem quiser saber mais já sabe como me encontrar. Fique na paz.